tarde. Estamos ao vivo aqui na Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, onde iremos receber cerca de 76 representantes dos municípios envolvidos nos comitês PCJ. Em breve teremos a 12ª reunião extraordinária dos comitês PCJ, Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Para sabermos sobre os assuntos em pauta, vamos conversar com Roberto Moretti, que é secretário executivo. Por favor, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Muito obrigada pela sua presença, pela presença de todos aqui, para essa reunião de extrema importância, né, para toda a região. Gostaria que você expusesse para quem está assistindo, quem está acompanhando, quais são os principais assuntos em pauta. Bem, Carol, na reunião de hoje, nós temos, além dos itens normais de pauta e de ordem administrativa, nós iremos debater dois tópicos bastante importantes para os comitês PCJ. O primeiro deles trata da deliberação que estabelece as regras e o calendário para a distribuição dos recursos que forem arrecadados com as cobranças pelo uso das águas nos rios paulistas, mineiros e federais, além do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do exercício de 2015. Nós precisamos aprovar agora para que as regras de inscrição, análise, seleção dos projetos já comecem já em 2014, agora no final, para avançarmos ao longo do ano de 2015. Então, essa deliberação é extremamente importante para que nós consigamos ter prazo suficiente para que os futuros tomadores de recursos consigam organizar e apresentar seus projetos. Essa é uma das duas deliberações de hoje. A segunda deliberação trata do ajuste que precisa ser feito na deliberação que faz o reajuste, né, da atualização dos valores cobrados das cobranças PCJ, no caso específico aqui, particular, a da cobrança paulista. Vai ser de extrema importância, né, para o gerenciamento dos recursos hídricos. Exatamente. O Conselho Estadual de Recursos, no último dia 9, aprovou esses valores e solicitou que o comitê fizesse um ajuste na redação da deliberação para que os valores que forem cobrados não sejam retroativos. Nós já tínhamos esse entendimento, mas como houve a solicitação do CRH, então nós precisamos aprovar essa modificação para que a gente fique de acordo com o pedido do Conselho Estadual, para que então possa ser encaminhado ao governador do Estado, para que ele, por meio de decreto, fixe os novos valores da cobrança paulista. Esse ano de 2014 nós passamos por falta de chuvas e muito problema de estiagem, mas em contrapartida teve um programa de educação muito intenso por parte dos comitês, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Desde o início do período de estiagem, os comitês PCJ instituíram a Operação Estiagem nas bacias PCJ 2014. E para conduzir a Operação Estiagem, criou um grupo de trabalho chamado GT Estiagem, que se reúne mensalmente, já vem desde abril, maio, programando atividades, realizando atividades, incentivando que os usuários de recursos hídricos das bacias PCJ desenvolvam também atividades relacionadas com a diminuição do uso da água e o monitoramento, para que a gente possa passar por esse período difícil, né, que espero esteja terminando em 2014, e nos prepararmos para, se em 2015 tivermos ainda algum problema em termos de estiagem, que nós já tenhamos todo esse conhecimento adquirido e estejamos melhor preparados para enfrentar um período de estiagem no ano que vem. São 5 milhões de pessoas que usufruem das bacias PCJ? Nós temos nessa região 5,5 milhões de pessoas residindo, produzindo, um parque industrial bastante ativo, um comércio pujante, uma agricultura bastante diversificada e com muita tecnologia, e isso faz com que essa região responda por 5% do PIB brasileiro, ou seja, é uma região extremamente importante para o país e que precisa de um carinho especial por todos aqueles que têm a oportunidade de realizar algo em prol do bem-estar da população. Isso não quer dizer que a população não tenha que fazer a sua parte. Todos nós temos
a nossa função, cada qual em sua posição de tomada de decisão. Eu digo sempre que todos nós somos tomadores de decisão, seja numa empresa, seja no governo, seja dentro da nossa casa. Então todos nós temos obrigações e temos que executar a nossa parcela de contribuição para que a gente tenha uma melhoria de qualidade de vida nas nossas bacias PCJ. Relacionado aos comitês PCJ, há algumas metas, né? Há uma meta a ser atingida em 2020, outras mais. Fala um pouquinho se vocês estão no caminho, se o reajuste desses da cobrança vai ajudar nisso também, a atingir essa meta. Por meio do plano de bacias, o comitê estabeleceu metas a serem atingidas até 2020 e com relação ao enquadramento dos corpos d'água, essas metas vão até 2035. Foram realizados trabalhos, pesquisas, simulações e nós estamos perseguindo essas metas. Nós temos metas que foram feitas para a gente persegui-las e tentar cumpri-las à risca. Nem sempre a gente consegue, mas a gente vai persegui-las. Então existem metas para tratamento de esgoto, existem metas para a redução de perdas de água, que são os maiores, vamos dizer assim, volumes de investimentos que os comitês PCJ têm consignados no seu plano de bacias para a realização nesse horizonte 2020 e depois 2035 para o enquadramento dos corpos d'água. E a cobrança pelo uso da água, ela se encaixa nesse processo porque nas simulações e no estabelecimento das metas nós prevíamos uma determinada arrecadação. Como essa cobrança não teve reajustes desde que foi implantada em 2006, então ela foi se defasando. O que era algo em torno de 20% do necessário, hoje está em menos do que 14%. Então esses reajustes da cobrança que eu falei para você, que nós estamos deliberando aqui, que no Conselho Nacional já foi aprovado também, tem por objetivo restabelecer essa capacidade de investimento para se cumprirem as metas que foram estabelecidas. Ok, muito obrigada. Uma boa reunião para vocês que a gente acompanha ao vivo daqui a pouco aqui no FUMEP, né, em Piracicaba, a 12ª reunião extraordinária dos comitês PCJ. Fique com a gente. A conversa agora com o prefeito de Iracemápolis, Valmir Gonçalves de Almeida. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, tudo bem? Para nós é uma honra, é um prazer estar aqui na reunião do Comitê PCJ. Gostaria que você comentasse quais são as melhorias que estão acontecendo em Iracemápolis devido à ação dos comitês PCJ. O Comitê PCJ ele exerce um papel de grande relevância para toda a região, né? Em todas as cidades envolvidas. E em Iracemápolis, em especial, nós temos uns projetos em cursos que é de grande importância para a cidade na questão água. Nós temos lá sendo executado o plano de combate às perdas, né, que é importantíssimo, porque é para o consumo consciente e você evitar as perdas da água para que ela tenha eficiência e seja gasto só aquilo que é verdadeiramente necessário. E outros projetos importantes que está sendo tirado o lodo da estação de tratamento de água e também da estação de tratamento de esgoto. É a primeira vez que Iracemápolis faz esse trabalho e vem através do comitê aí, PCJ, que está viabilizando esses projetos para a cidade. E por último, que está aí em curso, que seria o novo emissário tronco coletor de esgoto para atender a demanda da cidade, que a cidade está se desenvolvendo, está recebendo uma grande empresa, outras empresas, e o existente ele não comporta mais. E com esse projeto a cidade vai poder absorver todo o esgoto da cidade e dar o seu destino final através desse emissário tronco coletor que está vindo através do Comitê das Bacias do PCJ que nós estamos inseridos. Então, o papel do PCJ é de grande relevância em todos os sentidos. É algo realmente que veio e que contribui muito para o presente e futuro. E com a questão crucial que é a água nesse momento, onde ele está procurando prever aí o futuro para todas as cidades, consciente, fazer o seu papel de
o consumo consciente e trabalhar isso com a população. Então eu quero exaltar e agradecer a relevância e a importância que tem o Comitê PCJ para a nossa região. Agora, com as pautas que serão discutidas hoje, né, que é a deliberação aí de onde serão destinados os recursos, né, os critérios para o próximo ano e também o reajuste, né, da cobrança, isso vai ajudar muito também, né, inclusive na sua cidade, certo, prefeito? É importante, eu acho que isso é importante que faça e que hoje aqui nós possamos avançar nessas questões, aprovar todas elas, porque passa por esse caminho, não tem outro. Tem que ser desta forma e assim vai viabilizar recursos para os projetos futuros para que todas as cidades elas se adequem e avancem também nessa questão consciente, na questão do consumo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Também quero convidar o secretário do Verde e do Meio Ambiente de Campinas, aí representando o prefeito Jonas Donizete, o Rogério Menezes, por favor. Já chegou. Quero também convidar aí o nosso diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias PCJ, o senhor Sérgio Razeira. Muito bem. Para darmos início às nossas atividades dessa 12ª reunião extraordinária dos comitês PCJ, convido a... Eu convido a todos para juntos ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Mas é
justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, para... Acho que pode deixar a luz acesa por enquanto. Para as saudações iniciais da abertura dessa reunião, então eu passo a palavra ao Giovanni Pereira, que é o representante do nosso presidente do CBHPJ, para as saudações iniciais dessa reunião. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de justificar a ausência do presidente do CBHPJ e prefeito de Sapucaí-Mirim, o senhor Jefferson Renó, devido a um compromisso político, não pôde estar presente. Em nome do CBHPJ, eu cumprimento a mesa, todas as autoridades presentes e a todos os presentes. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Passo a palavra para o Rogério Menezes também. Ok. Sérgio, quer fazer alguma manifestação? Prefeito Valdir. Tem microfone aí? Quer falar? Saudação? Não? Então, dispensadas as falas, eu passo então a palavra para a abertura da reunião ao nosso presidente, o prefeito Gabriel Ferrado. Quero saudar todos os presentes, dar as boas-vindas à nossa cidade, saudar os componentes da mesa, o prefeito aqui, Valmir, ao meu lado, de Iracemápolis, progressista de Iracemápolis, e dizer da satisfação de recebê-los aqui, dizer que nos últimos 2 dias estive em São Paulo, num evento importante lá do Arquifuturo, e tive a oportunidade de participar de uma mesa simples, uma mesa em que estava de um lado o presidente da ANA, de outro lado o secretário de Recursos Hídricos e eu. E tive a oportunidade, pelo menos, de destacar a importância do nosso comitê, do trabalho histórico que temos feito. Isso foi no primeiro dia. E a importância, né, da nossa participação, da participação da sociedade civil, dos usuários do poder público nas discussões e nesse embate em relação à questão das águas, e principalmente nesse momento especial que estamos passando. E no dia seguinte, também participei de uma outra mesa, que também pude destacar, houve até uma pergunta da plateia, a importância do trabalho que nós fazemos no comitê, como uma referência, né, de trabalho, de ação, né, coletiva, no sentido de melhorar a gestão dos recursos hídricos. Enfim, estou transmitindo aqui a vocês essa minha participação em 2 dias. Acho que é importante o destaque que foi dado, inclusive pelos outros membros que participaram do evento, ao nosso comitê, né, aos nossos comitês, né. Então, destacar isso a vocês. Obrigado. Muito bem. Você sabe, prefeito, estava reparando aqui, né? Quando a gente traz os alunos para o anfiteatro, quando vai fazer uma palestra, alguma coisa, os alunos todos sentam lá para cima, né? Aí a gente fala, não, na reunião do comitê o pessoal vai sentar tudo aqui para baixo. E aí você olha aqui, onde está o pessoal? Só muda a idade. É impressionante, né? Entrou no anfiteatro da escola, virou tudo aluno, né? Mas é impressionante. Muito bem. Então, eu comunico aí a existência de quórum nos comitês federal e o paulista, com os seguintes membros aqui: Secretaria da Agricultura, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Secretaria da Saúde, Ministério da Integração Nacional, Prefeitura de Piracicaba, de Amparo, de Campinas, Iracemápolis, Salto,
Sapucaí Mirim, também do PJ, a ABS, São Paulo, a Associação dos Engenheiros de Jundiaí, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Amparo, o IPSA, o Consórcio, o PCJ, a Sabesp, o DAI de Americana, a ASEMAI, a ABICOM, CIESPs de Limeira, Americana, Jundiaí, Piracicaba, sindicatos rurais de Limeira e Rio Claro, Prefeitura de Sapucaí Mirim, acho que eu pulei a Prefeitura de Camanducaia, né, também presente. Secretaria da Saúde, da Fazenda, Planejamento, Educação, Desenvolvimento. As prefeituras de Jaguariúna, Limeira, Jundiaí, Rio Claro, Capivari, Bragança, Vargem. E aí? E o sindicato, eu falei de Rio Claro? Falei. Então, essas as entidades aqui presentes. Quero destacar a presença do secretário adjunto do CBH-PCJ, o Léo Urbano, e o secretário adjunto do PJ, o Sidney. Ele está chegando, ele estava vindo no horário, e aí ele nos ligou comunicando que teve um acidente na pista. Eles acabaram ficando presos por um tempo, mas mandou uma mensagem agora de pouco, falando, em 15 minutos eu estou chegando aí. Então, nós estamos aguardando a chegada dele também. Assim que ele chegar, nós anunciamos. Bem, agradecemos aí a presença de todos e principalmente a Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba por ter cedido as suas instalações para a reunião dessa 12ª reunião extraordinária dos comitês PCJ. Com relação aos informes, e agradecer a presença de todos vocês, né, que numa sexta-feira, tá certo? 2h30, tá certo? 2h30, estão aqui presentes, firmes. Isso para mim é muito bom, né? Eu acho que é muito bom, mostra a importância de todos. Foi uma reunião extraordinária, tivemos que achar essa data realmente, porque nós tínhamos uma medida que precisávamos resolver. E aí, então, vocês atenderam e entenderam a mensagem e estão todos aqui. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Bom, dos informes da diretoria, dos comitês, além do evento aqui já comunicado pelo prefeito Ferrato, né, do Arco Futuro, ressalto aí que houve no dia 9 de setembro a reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nos quais foram tratados 2 assuntos de extrema importância aqui para os comitês PCJ, que foi a mudança do enquadramento do trecho do rio Jundiaí, ali entre Itupeva e Indaiatuba, né, entre o Ribeirão São José e Barnabé, que foi aprovado pelo Conselho Estadual, e também o reajuste da cobrança paulista, dos valores dos PUBs, que houve a aprovação com uma solicitação de uma modificação, que, aliás, é um dos motivos da reunião, dos tópicos da reunião de hoje. Essa modificação que o Conselho Estadual solicitou aos comitês PCJ na deliberação que fez o reajuste. Nós também aprovamos na última reunião o calendário, perdão, gente, do processo eleitoral dos comitês PCJ, que teve os seus editais do processo eleitoral publicados já no Diário Oficial do Estado em 13 de agosto e no Diário Oficial da União no dia 14. Tá bom, Anjo? É muita pinga, né? No dia 14 de agosto do processo. Então, toda a sistemática já está disponível no site dos comitês PCJ e nós solicitamos, então, que vocês acessem, vejam exatamente as medidas necessárias
para esse processo de obrigado, prefeito. Esse processo de eleição aí, de recomposição, que em março, então, do ano que vem, nós teremos a posse dos eleitos e da nova diretoria e, enfim, daqueles que se candidatarem e forem eleitos. Os comitês também enviaram por meio dos presidentes, o prefeito Ferrato e o prefeito Jefferson Renault, uma carta que foi aprovada na última reunião da CTPL, uma carta aos candidatos às eleições de 2014. Essas cartas também foram disponibilizadas no site dos comitês, cobrando dos candidatos que fizessem assumissem um compromisso público no sentido de encampar nas suas propostas de governo as metas, as diretrizes, as ações planejadas, tanto no plano das bacias PCJ, quanto no plano da macrometrópole, no caso dos candidatos paulistas, plano da macrometrópole paulista. Essas cartas foram enviadas, Vanessa, que dia que elas foram enviadas? Quinta, foi uma semana? 2 semanas? Faz 2 semanas? Uma semana? 2? Tá. Então, tá. 10 dias. Nem uma semana, nem 2, são 10 dias. Precisamente 10 dias. Essas cartas foram enviadas com AR, solicitando, e nós tivemos já alguns retornos, né, acho que foram dois candidatos já enviaram a manifestação aos comitês PCJ, dizendo que estão assumindo esse compromisso público perante os comitês PCJ. Então o prefeito estava certo. Então tá. E nós teremos também nos dias 16 e 17 de outubro, no auditório do Instituto de Zootecnia, ali de Nova Odessa, o curso Sustentabilidade Hídrica do Município, Produção de Água como Solução para a Escassez. Isso aqui também já foi colocado no site dos comitês PCJ. Aqueles que tiverem interesse podem participar, acessar e inscrever. Ele é gratuito, o curso é gratuito. Aqui na Escola de Engenharia, aqui, nessa próxima semana, de 29/9 a 3/10, acontecerá a Semana das Engenharia Civil e Ambiental. E tem uma série de palestras, são palestras muito interessantes na área de recursos hídricos, na área ambiental e na área de engenharia também, aqueles que estiverem interessados. Então, o programa deve estar lá fora, deve estar disponível. Está aí? Exatamente, o programa está aí, são palestras muito interessantes que vão acontecer aqui. E também destacar que nós recebemos, então, o convite para uma reunião. Na verdade, são 2 reuniões que estão sendo convocadas pela Agência Nacional de Águas e pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica e pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Uma reunião, na verdade, são 3, em 2 dias. No dia 1º de outubro, no Salão Nobre do IAC, lá na Barão de Itapura, em Campinas, vai acontecer uma reunião com os usuários do setor de saneamento. Então, a ANA, o DAE e o IGAN estão chamando os usuários do setor de saneamento para, no período das 9 ao meio-dia, acredito eu, não tem aqui horário, mas acredito que seja nesse horário, fazer uma reunião
assim como no período da tarde, no mesmo local, a partir das 14 horas, os usuários da indústria e agropecuária, às 14 horas, né? E no dia 2, às 9 horas, lá na Oficina Ambiental de Extrema, também lá no Parque Municipal de Eventos, também com todas as 3 reuniões com o mesmo objetivo, que é discutir regras e condições de restrição de uso para captações de água em corpos d'água superficiais de domínio da União e dos estados de Minas Gerais e São Paulo, localizados nas bacias do PCJ, tanto de Minas quanto de São Paulo. O convite, o e-mail com o convite oficial para esse evento, eu acabei recebendo, eu estava saindo do DAE para vir para cá, o computador lá, o e-mail avisou que tinha uma mensagem, eu fui lá abrir, era essa mensagem, com inclusive uma minuta de uma resolução conjunta, que está sendo proposta por ANA, DAE e IGAN, que vai ser discutida nesses 3 encontros. Tá certo? O de Minas são todos os usuários, urbanos, agricultura e indústria lá em Extrema, todos no mesmo período. E aqui em São Paulo é que de manhã vai ser o setor de saneamento e à tarde indústria e agricultura. Então, assim que a gente acabar a reunião, se der tempo, ainda hoje a gente coloca no site, viu, Léo? E eu também passo para a agência para divulgar e fazer uma divulgação. Não deu para mandar antes, porque eu acabei de receber também. Então, essa é a informação aí que precisava passar para vocês, aí mais que urgente. Da agência, Sérgio. Muito boa tarde a todos, cumprimentando aqui a todos da mesa, para aproveitar que eu vou aqui dividir a minha fala com a nossa diretora técnica, Patrícia, mas de minha parte dizer que nós participamos de uma reunião, junto com diversas entidades aqui da nossa bacia, no dia 15/9, lá no Ministério Público, aqui de São Paulo, sobre o assunto reenquadramento, que foi objeto daquela polêmica lá na última reunião plenária dos comitês. Nós tivemos uma reunião, que eu reputo como uma das mais importantes que eu já presenciei. Discutimos vários assuntos muito técnicos sobre a questão do reenquadramento, essa questão das metas intermediárias para o reenquadramento, e a questão de novos parâmetros para monitorar e fazer planejamento e programar ações. Tanto agora nesta fase atual em que nós estamos, como a fase posterior, que ainda nessa reunião nós vamos comentar um pouquinho com o Eduardo Léo sobre a programação para a atualização e revisão do nosso plano, que a gente inicia agora com o termo de referência, e ela vai andar, então, 2015 e 2016, essa atualização e revisão do plano. Mas a reunião lá no Ministério Público foi muito importante, foi muito interessante, várias entidades estavam lá representadas, e eu entendo que a gente conseguiu ter um entendimento muito claro sobre essas questões e conseguir dar encaminhamentos para as nossas decisões aqui do comitê. A agência está participando ontem e hoje, com 2 técnicos nossos, de uma reunião lá no IGAN, lá em Belo Horizonte, a respeito de normas e procedimentos para aquisição de bens e serviços para a legislação mineira. Nós já temos isso para a legislação federal, não tínhamos isso na legislação mineira, agora fomos chamados a participar e a contribuir desse processo. Queria destacar aqui também, eu não sei se o João, você vai falar do seminário? Vai, depois você fala, então. Pulei aqui. E comunicar e solicitar aí o apoio do pessoal aí dos municípios, das ONGs e do pessoal da bacia do Jundiaí. Nós recebemos ontem uma informação, um ofício, na verdade, de uma ONG chamada Instituto Brasileiro de Floresta, que está procurando áreas na bacia do Jundiaí para plantar 70 mil árvores. Então,
estamos aí nesse apoio. Eu não conhecia essa ONG, fiz questão de pesquisar, me parece uma ONG muito séria. Então, o pessoal da Bacia do Jundiaí nos ajude aí, então, a arrumar aí áreas para, infelizmente é só na Bacia do Jundiaí, mas áreas para a gente aproveitar, então, essas mudas que estão sendo oferecidas. Eu passo agora para a Patrícia, para fazer alguns informes aí da parte técnica. Boa tarde a todos. Eu vou dar uma passada nas ações que a agência vem trabalhando internamente com relação aos projetos do FEIDRO e das cobranças PCJ. Bom, esse é o panorama geral dos projetos, né, indicados pelos comitês PCJ desde 94 até os indicados em 2014, num total de 562 empreendimentos, totalizando 310 milhões de reais investidos aí em projetos e obras. Pode passar. Esse trabalho a gente vem passo a passo, né, tentando concluir empreendimentos que, por algum problema técnico ou administrativo, eles não conseguem ter a sua finalização. Então, a gente vem desempenhando esse trabalho de monitorar realmente, passo a passo, cada empreendimento na tentativa de ajudá-los a concluir. Então, da última reunião, em julho, né, nós tivemos mais um empreendimento só concluído. Esses são os valores da cobrança federal já desembolsados ano a ano, né? Então, nós temos, em 2014, 8,7 milhões já desembolsados nos projetos indicados pelos comitês, totalizando quase 71 milhões. Com relação à cobrança paulista, os valores desembolsados, nós extraímos dos informes vindos da CRHI, né? Então, esse controle é feito pela CRHI, e nós totalizamos já em 2014 9,4 milhões desembolsados em projetos. Com relação ao plano de aplicação plurianual PCJ, a agência já, desde 2013, ela vem desenvolvendo os trabalhos, né, onde o comitê deliberou que ela realizasse uma série de ações. Então, esses são contratos já efetivados e que, internamente, a agência vem acompanhando, junto com apoio de algumas câmaras técnicas específicas. Então, é o termo de referência para a atualização do Plano Diretor de Recomposição Florestal, onde o IPEF está executando, estamos em vias de conclusão desse termo de referência. Os planos de saneamento, nós tivemos duas empresas que estão trabalhando distintos, né? Uma para o Estado de Minas, os municípios mineiros, e a outra para os municípios de São Paulo, totalizando 24 planos de bacias, onde a nossa coordenação de projetos vem acompanhando todos os produtos. Pode passar? Não, já falei. Um outro contrato que nós fechamos agora recentemente é a questão do monitoramento hidrológico, onde nós vamos trabalhar conjuntamente com a CTMH por um período de 4 anos, né, onde será feito todo o monitoramento e manutenção da rede hidrológica da bacia. Um outro contrato que nós também assinamos recentemente foi planos diretores de combate a perdas. Então, nós fizemos uma pesquisa e verificamos quais os municípios que ainda não possuíam esses planos e promovemos essa contratação. Então, são 9 municípios no estado de São Paulo, no qual a Novaes Engenharia é a responsável pela elaboração, e os 5 municípios mineiros, né, onde a RHS... não, é ao contrário.
A Novaes está fazendo os da Bacia Mineira e a RHS os da Bacia Paulista. Em relação a algumas ações de apoio, né, que a agência, vamos dizer assim, no passado, antes do programa plurianual, o comitê deliberava algumas ações de apoio para a agência para atender a porção mineira da bacia. Então, nós temos também, iniciando agora, 2 contratos, uma do sistema de tratamento de esgoto em 2 bairros do município de Itapeva, e os estudos hidráulico, hidrológico e dimensionamento do projeto básico de macrodrenagem do córrego de Vinéia, também em Itapeva. Então, esses 2 contratos estão iniciando agora em 2014. Pode passar? Nós também nós temos as próximas contratações. Isso é um trabalho que está sendo feito interno na agência, né, que é a elaboração de termos de referências para algumas ações também constantes do plurianual, mas que ainda não existia qualquer sinalização a respeito do assunto. Então, a agência está elaborando esses termos. Então, são projetos básicos executivos com licenciamento para 4 municípios que não possuíam a totalidade do tratamento de esgoto. Então, Analândia, Olambra, Jaguari, Una e Tuiuti. Então, nós estamos fazendo um termo de referência para contratar esses projetos. Também, finalizando a parte de orçamento, né, um termo de referência para suporte técnico e administrativo, a análise e emissão de pareceres técnicos e apoio logístico às equipes de fiscalização referentes à outorga de uso, intervenção e recursos hídricos. Estamos trabalhando também em 3 termos de referências em etapas distintas, né, para a promoção do CAR mineiro. Então, num primeiro momento, já está em licitação a aquisição das imagens. Numa segunda etapa, que estamos concluindo o TR, é o processamento dessas imagens e desenvolvimento do banco de dados georreferenciado. E, por último, a elaboração do cadastro propriamente dito, né, das propriedades. Pode passar? Junto à CTRN também surgiu essa demanda, né, o diagnóstico de propriedades e projetos visando a recuperação e proteção de áreas localizadas na microbacia do Córrego Cavalheiro, em Analândia. É um projeto piloto e é uma parceria também com várias entidades. Da mesma forma, escolhemos também uma na bacia do Atibaia, o Córrego Bom Jardim, na cidade de Vinhedo, que também está em elaboração, que será um outro projeto piloto. Estamos em discussão o projeto Luísa, junto com a CT Rural, a construção de uma política de pagamentos por serviços ambientais, junto ao GTPSA, que também é da CTRN e CT Rural, o monitoramento da evolução das características hidrológicas de uma microbacia, Ribeirão Juncal, em Extrema, também está em estudo com a CTRN, né? Então, a gente pretende criar uma metodologia monitorando uma bacia sem qualquer ação de preservação e, posteriormente, incluindo as ações de boas práticas, enfim. Pode passar? Estamos também em processo de revisão e atualização do plano de bacias, no qual elaboramos já o TR. Ele está em discussão no GT Acompanhamento, da CTPB. Temos também a avaliação e diagnóstico sobre a situação da política municipal de recursos hídricos nos municípios das bacias PCJ, visando a continuidade desse programa. Esse TR também está em elaboração e vai ser discutido junto à CTPB também. Estamos trabalhando também num TR da rede hidrometeorológica dos comitês PCJ, pretendendo modernizar e ampliar face toda essa variabilidade climática e desastres naturais que nós estamos vivendo. Diretrizes e parâmetros técnicos visando o aumento da oferta de água para captação pública no Ribeirão Borda da Mata. Também é uma experiência piloto aí que nós estamos fazendo alguns levantamentos e esse TR também está em elaboração. Pode passar?
E a área técnica ainda da agência, ela tem auxiliado, né, em 3 eventos que já têm datas marcadas, né? O workshop do Plano Diretor de Conservação Florestal, que vai ser dia 16 de outubro, o convite deve estar saindo, que é para a finalização do termo de referência do plano. Então, é a apresentação final desse TR. No dia 17, eu não vou falar muito, porque o seu João vai colocar um pouco melhor, é o seminário sobre o uso racional da água, né, resultante do Plano de Mobilização Operação Estiagem. E no dia 28, nós estaremos fazendo uma oficina também para atualização e revisão do plano de bacias, onde nós vamos estar divulgando uma minuta de um TR, né, e aí a gente pede a colaboração de todas as câmaras e entidades, não só que façam parte das câmaras técnicas, mas todas as entidades, para que possam contribuir para que a gente tenha um plano o mais completo possível. E no dia 5 e 6, também estamos apoiando o seminário das áreas protegidas da região metropolitana de Campinas, em parceria com a área Mata Santa Genebra. Então, é 5 e 6 de novembro. Acho que acabou. É isso aí, eu queria agradecer, muito obrigada. Queria aproveitar a oportunidade. Patrícia tem muito interesse nesse estudo sobre construção de um projeto de pagamento de serviços ambientais. Acabamos de enviar à Câmara, essa semana, um projeto nessa direção aqui em Piracicaba. Então, nós temos que ter diretrizes e alguns parâmetros para a gente poder trabalhar concretamente. A gente tem um projeto de lei genérico que permite, né, mas gostaríamos de ter elementos para poder executar depois. Então, tem muito interesse nesse plano. E informar também a Assembleia que a gente está fazendo isso aqui em Piracicaba. Obrigado, prefeito. Abre a palavra os coordenadores e Câmara Técnica e alguém do plenário que quer fazer algum informe. Tem o Baraldi ali, por favor. O microfone, Baraldi. Ao GT Estiagem, a Câmara Técnica, nós estamos comunicando aos senhores que nós vamos realizar, no dia 17 de outubro, na cidade de Olambra, o seminário de uso racional da água, como o produtor rural deve se utilizá-la economicamente. Então, o convite é extensivo a todos, né? Nós queremos agradecer ao Petros, que nos cedeu, gentilmente está cedendo ao local lá da recepção, né? E agradecer principalmente os meninos que trabalharam aqui, que fizeram, que montaram esse seminário, que sem eles a gente não chegaria lá. Obrigado a todos. Acrescentando também que acho que já deve estar concluído o folder, né, que vai ser distribuído também para o uso da água na agricultura, deve estar nos finalmente, não é isso, Ivanise? Está no final, um folder. A exemplo do folder que foi elaborado para urbano e industrial, também está sendo um para o rural, tá certo? Certo, Baraldo. Também aqui anunciar que a presença do nosso secretário executivo adjunto lá do CBHPJ, o Sidney, chegou de viagem, mandou 40 SMS, estou chegando, e chegou. Ele cumpre. Certo? Obrigado, Sidney. O Eduardo Léo também parece que tem uma mensagem, um informe, perdão. Olá. Vou pedir licença para fazer uma breve exposição da agenda que nós temos em função da necessidade de revisão e atualização do nosso plano de bacias. Então, estamos nos aproximando de um momento de promover uma revisão e atualizar as informações, as estratégias que estão delineadas no nosso plano de bacias. Dada essa demanda, nós iniciamos uma discussão junto com a Câmara Técnica do Plano de Bacias, e foi estabelecida uma agenda de trabalho para
construirmos, junto com os representantes aqui dos comitês PCJ, um termo de referência que traga as atividades, as ações que vão ser colocadas em pauta nesse processo de revisão e atualização do plano de bacia. Então, queria fazer uma breve exposição desse assunto e, acima de tudo, chamar os participantes, os representantes dos comitês e das entidades a participarem desse processo de construção. Tá? Bom, para atender essa demanda, na verdade nós nos deparamos aí junto com a Câmara Técnica do Plano de Bacias, que tem um grupo específico para acompanhamento do Plano de Bacias, nós nos deparamos aí com uma série de desafios. Ou seja, nos foi colocada aí a tarefa de tentar conciliar uma série de exigências que as normas dos Conselhos de Recursos Hídricos nos colocam em termos de conteúdo que necessariamente precisam ser abordados nos planos de bacias, requisitos sobre quais são as fontes que têm que ser abordadas no processo de planejamento da bacia hidrográfica. Temos um grande desafio que é colocado pelo nosso Conselho Estadual de Recursos Hídricos aqui de São Paulo, que nos impõe um prazo para aprovar e validar esse nosso plano de bacias. Também temos aí alguns desafios e alguma disponibilidade, um destaque que a gente faz para a disponibilidade de ferramentas. Hoje nós poderemos contar com esse processo de planejamento com uma nova ferramenta de suporte à decisão que está sendo desenvolvida de forma customizada, específica para a nossa bacia hidrográfica. Temos aí toda a diversidade de temas que são frequentemente, constantemente discutidos no comitê, como, por exemplo, reflorestamento, educação ambiental, que precisam ser melhor lidos nos planos de bacia hidrográfica. Fora aí uma série de projetos e assuntos importantes em andamento, dos quais eu destaco iniciativas como, por exemplo, a construção de grandes reservatórios na nossa bacia hidrográfica, como é o caso dos reservatórios de Pedreira e Duas Pontes, estão discutidos aqui nesse Comitê de Bacia Hidrográfica. Diante do desafio, nós propusemos uma solução que envolve a divisão do processo de planejamento, partindo dessa visão do planejamento como processo, em etapas distintas, de forma a conciliar todas essas variáveis num cronograma de produtos e de documentos de fundamentação do planejamento. Tá? A ideia de que tenha uma primeira etapa voltada à atualização do diagnóstico do plano de bacias, ou seja, uma busca de dados mais atualizados para a fundamentação do nosso plano de bacias, a elaboração de prognóstico, de projeções de cenários futuros também atualizados, pensando sempre no horizonte de 2035, que é o nosso horizonte final de planejamento, né? E com adequação da estrutura e dos conteúdos que são exigidos em lei. Aqui destacamos também uma função, uma meta nossa de fazer uma avaliação do cenário e das ações que estão previstas no plano de bacias, ou seja, fazer um comparativo daquilo que nós esperávamos que acontecesse até o ano de 2014 no nosso plano de bacias aprovado, o que de fato aconteceu e o que precisa ser ajustado, né? Produzir aí produtos cartográficos e planos de ações e investimentos também de acordo com as normas legais e, claro, consolidar esses produtos e realizar consultas, diálogos públicos sobre esse conteúdo. Tá? Fazendo dois breves destaques sobre essa etapa. Primeiro, queria aproveitar também essa oportunidade de diálogo com todos os representantes dos setores usuários, principalmente as prefeituras municipais e serviços de saneamento, de atentar para que nesse processo de atualização de diagnóstico nós queremos contar com a colaboração dos municípios. Inicialmente, nosso projeto envolve a confirmação de alguns dados junto aos agentes municipais, ou seja, nós queremos ir aos municípios
confirmar os dados que foram coletados nesse processo diagnóstico. E, é claro, é sempre muito válido e importante contarmos com a colaboração dos agentes municipais e dos serviços de saneamento nessa esfera. E também destacar que nessa etapa 1, nós pretendemos aí atender aos requisitos de prazo e de conteúdo do Conselho de Recursos Hídricos. Mas esperamos que não acabe aqui o processo de planejamento, visto que nós pretendemos desenvolver uma segunda etapa de planejamento, com subsídios técnicos para aqueles assuntos de grande importância para o comitê, por exemplo, as grandes represas que provavelmente vão estar passando por avaliações de estudo de impacto ambiental e talvez de construção no momento de construção desse plano de bacias, né? Aqui nós destacamos as barragens de Santa Maria da Serra, Pedreira e Duas Pontes, que fazem parte já da agenda do comitê, né? Também subsídios técnicos nesse processo que vai envolver a renovação da outorga do sistema Cantareira, eventualmente fazendo estudos sobre a alocação de água, criando cenários de alocação de água diante desse panorama, né? Discutir também sistema de distribuição da água para esses dois reservatórios, porque certamente esses reservatórios vão precisar de uma boa negociação de como que vai ser alocado esse recurso, como ele vai ser gerenciado, quais vão ser suas regras de operação. Mas também olhando estudos, identificando áreas de interesse para pequenos barramentos de interesse local, municipal ou micro-regional. E a nossa intenção aqui nessa etapa também delinear, dar aí condições de se começar um debate, de pensar aqui na Bacia PCJ um plano diretor de reuso da água, pensando muito bem a questão de balanço entre retirada e consumo de água e maximizando aí os benefícios dessa política necessária de reuso da forma mais racional possível. Uma terceira etapa, nós prevemos aí a preparação de cadernos temáticos, atendendo a temas que nós conhecemos, sabemos que são temas de grande importância para o comitê, imprimir no plano de bacias hidrográficas um maior alinhamento estratégico, tá? Trazer aí maior alinhamento estratégico para esses temas, dos quais de início destacamos educação ambiental, conservação e uso da água no meio rural e recuperação florestal, um caderno específico para a porção mineira, a porção da Bacia PCJ localizada no estado de Minas Gerais, também atendendo às especificidades e requisitos dessa região, enquadramento dos corpos d'água e águas subterrâneas. Tá? A ideia é de que cada um desses temas tenha um caderno que fundamente o alinhamento de estratégias e a definição de um programa com priorização de investimentos em cada uma dessas áreas. Claro, mediante estudos e discussão com os representantes interessados em cada uma dessas áreas. E, claro, depois uma fase de consolidação desses cadernos. Destacamos aqui que vai ser muito importante também nesse processo o envolvimento das câmaras técnicas. Tá? Então, essa é a nossa intenção. A ideia de ter um cronograma do plano de bacias, onde a etapa 1 seja iniciada ainda no fim desse ano, com a finalização aqui próxima ao mês de agosto de 2015. Essa finalização pretende atender aos prazos do Conselho de Recursos Hídricos, que, na verdade, o prazo é dezembro de 2015 para atendimento dessa demanda, mas, claro, isso também vai ter que passar por Câmara Técnica de Planejamento e, posteriormente, pela plenária dos comitês PCJ para uma aprovação. Na segunda etapa e na terceira etapa, nós pretendemos iniciá-las em conjunto com a etapa 1, fazer os estudos, os subsídios, os levantamentos para essas etapas serem iniciados junto da elaboração da primeira etapa, mas finalizados no momento posterior. Aqui a ideia é de que eles sejam finalizados, esses estudos estejam finalizados em maio de 2016. E, posteriormente, teremos aí mais um período de conciliação entre todas essas propostas no ano de 2016. E antes de dar qualquer tipo de encaminhamento para essa questão, claro, no momento nós temos um grande debate aí, que é justamente a construção dos termos de referência que vão orientar o desenvolvimento desses serviços. Tá?
Essas abordagens todas elas estão trazidas junto com as câmaras técnicas do comitê enquanto uma proposta, mas nós, primeiro, gostaríamos de destacar que a construção dessas propostas nasceu em diálogos com a Câmara Técnica do Plano de Bacias, que também tem um grupo que atende especificamente a essa temática. Nós tivemos aí no mês de agosto uma série de intensos diálogos com a Câmara Técnica do Plano de Bacias. Essa estrutura que divide o planejamento por etapas foi discutida também com a Câmara Técnica do Plano de Bacias e posteriormente com a Câmara Técnica de Planejamento. Foi aprovada na Câmara Técnica de Planejamento e atualmente nós estamos recolhendo contribuições para se construir uma primeira minuta de termo de referência. Tá? Uma vez construída essa minuta de termo de referência em conjunto com a Câmara Técnica do Plano de Bacias, a ideia é de que no próximo mês nós iniciemos uma atividade de detalhamento desses termos de referência para que podemos orientar também ainda no fim do mês de outubro um evento intercâmaras. Nós queremos já também chamar essa agenda, marcar essa necessidade de fazer um evento que chame todas as câmaras técnicas para essa discussão. E aí, uma vez feito intercâmaras, nós procuraremos consolidar essas contribuições e trazê-las a uma reunião de Câmara Técnica do Plano de Bacias e da Câmara Técnica de Planejamento, para ter, finalmente, o documento que vai orientar o processo de construção desse plano de bacias. E, certamente, a colaboração de todas as instituições representadas no comitê vai ser muito importante nesse processo, e nós convidamos todos a participar desses diálogos. Destaco, por fim, que nós também estamos buscando diálogos com outros atores que são, não necessariamente fazem parte do comitê, mas são muito importantes nesse processo, como a ANA, a Coordenadoria de Recursos Hídricos aqui em São Paulo, o IGAN lá em Minas Gerais, o GAEMA, que é o grupo do Ministério Público, as agências reguladoras de saneamento, a fim de melhor instruir esse nosso momento de grande diálogo com as câmaras técnicas do comitê, para os quais nós convidamos todos nesse processo. Tá? Então, quem se interessar também coloco à disposição para maiores detalhes e agradeço a atenção. Obrigado, Léo. Mais alguém da agência? Sérgio, vai falar? Não? Oi? Tá ok. Muito bem. Mais alguém? Não? Muito bem. Então, peço aí a autorização ao presidente para que a gente possa passar para os itens de pauta. Vamos que vamos, né? Tudo bem? O que é? Ah, sim, tá bom. Agora que entendi. Então, os assuntos a deliberar. O primeiro item da nossa pauta, apreciação da ata da reunião anterior. O material se encontra aí nas folhas 4 até 14. São 10 páginas de ata da última reunião, que foi lá em Indaiatuba. Pergunto se precisamos fazer a leitura, se podemos dispensar a leitura da ata. Podemos dispensar? Se alguém é contrário, levante o braço. Não? Então está dispensada a leitura da ata. Aí pergunto com relação ao conteúdo. Essa ata e o material todo da reunião foram encaminhados já e disponibilizados no site dos comitês com antecedência de 10 dias. Pergunto com relação ao conteúdo, se há alguma consideração. Olha a chuva caindo, deixa que venha. Viva a chuva. É chuva, não é ar-condicionado, exatamente, bem lembrado do Michele. Então, encheu Piracicaba. Muito bem. Não havendo manifestação com relação à ata, submeto à apreciação. Aqueles que a aprovam na forma apresentada permaneçam como estão, contrários se manifestem. Há abstenções. Aprovada por unanimidade, sem alterações. Próximo item, 3.2, é o referendo. A referenda de atos de duas deliberações que foram encaminhadas pelos presidentes, a 207 e a 208. A minuta de deliberação está na página 15, seria a deliberação 209.
A deliberação 207, está na página 16, é que indica empreendimentos para financiamento, de acordo com o disposto já em deliberação anterior. Quando os empreendimentos estivessem prontos, a indicação seria feita por meio de deliberação ad referendo, e assim então foi procedido. Essa deliberação foi apreciada na CTPL, também foi aprovada para encaminhamento com manifestação favorável da CTPL. E a deliberação 208 é uma deliberação que nós fizemos, nós discutimos isso na CTPL também, com relação à prorrogação dos trabalhos da operação estiagem, que ela terminava agora em 30 de setembro. Nós tínhamos entendido que nós provavelmente não tivéssemos essa reunião aqui. Então, a CTPL entendeu que seria interessante pedir aos presidentes que prorrogassem a atividade do GT Estiagem e da Operação Estiagem até 30/11. E aí, então, foi feito, tá certo? Pelo presidente. E aí, então, está aqui para ser referendada. Foi uma discussão que nós tivemos na CTPL e que julgou-se que seria interessante prorrogar até 30/11 a Operação Estiagem e o GT Estiagem dos comitês PCJ. Então, são essas duas deliberações que a gente submete aí a referenda do plenário. Está aberto para discussão? Polga. Boa tarde, Moretti. Boa tarde, presidente. Seu nome, cumprimento a mesa. Apenas algumas indagações, Moretti, em relação ao GETAG, né? Desde junho, quando houve o último comunicado do GETAG, várias decisões foram tomadas, não digo à revelia do nosso comitê, mas decisões que foram tomadas pelos órgãos gestores em relação aí às descargas de vazões, né? Então, a minha pergunta vem nesse sentido. O comitê, ele vai ser consultado em relação a isso ou as decisões vão continuar sendo tomadas da forma como estão? Bom, vamos lá. Estou entendendo a pergunta. A única questão é que o GETAG não tem nada a ver com essa deliberação que nós estamos analisando agora. Tá certo? É um assunto. Então, vamos deliberar isso aqui, daí eu já esclareço para você. Pode ser? Tudo bem assim? Então, com relação à deliberação que referenda os atos dos presidentes, há alguma consideração? Então, não havendo, submeto à apreciação aqueles que aprovam a deliberação, cuja minuta número 209 está na página 15, permaneçam como estão. Contrários se manifestem, há abstenções, aprovada por unanimidade, sem alterações. Com relação aí, só fazendo então um parênteses dessa, que não é item para deliberação e também não é informe, mas vamos dizer que nós estivéssemos encaixando isso no item informes, está certo? O GETAG, ele é aquele grupo que foi criado pelo DAE e pela ANA, por meio de uma resolução conjunta, e que houve um convite, tanto para o PCJ quanto para o Alto Tietê, para a indicação de um representante, para participar desse GETAG, desse grupo. Esse grupo é um grupo de assessoria, ele não toma decisão nenhuma, tá certo? Tem lá os assuntos relacionados, e ele é exclusivo com relação ao Cantareira, a operação do Cantareira. Participam do grupo a própria ANA, o próprio DAE, que foram os criadores do GETAG, e os dois comitês e mais a SABES, são 5 membros. Bem, e aí o comitê PCJ, para indicar o seu representante, existe uma deliberação, agora eu não me lembro exatamente qual é, mas nós já passamos por essa deliberação, que diz que para participação em outros colegiados, e aí no caso o GETAG é um outro colegiado, essa participação inicialmente tem que ser feita
ou pelo presidente, ou pelo vice-presidente, ou pelo secretário executivo. E aí, no caso, como tinha que fazer uma indicação, usando dessa atribuição, o presidente indicou o secretário executivo. No caso, por um acaso, sou eu, né? A partir do dia 31 de março do ano que vem, provavelmente será outra pessoa. E aí, teve a indicação, nessa deliberação, dizer, o presidente indica e depois submete ao plenário. E aí o plenário, isso foi submetido ao plenário, o plenário ratificou a indicação, e aí então eu comecei a participar do GETAG. Bem, ao longo dos trabalhos, esse grupo começou, acho que foi fevereiro, se não me engano, começo de fevereiro, e as discussões foram avançando e se avolumando, vamos dizer assim, à medida em que a crise também da estiagem foi se agravando e o sistema Cantareira rebaixando. Nós fomos, enquanto representante dos comitês PCJ, fomos lá e defendendo os interesses com base nas decisões internas do GETAG, enquanto um grupo de assessoria, defendendo as nossas causas, vamos dizer dessa forma. Com base em quê? Com base nas nossas deliberações, com base no nosso plano de bacias, com base naquilo que era discutido no âmbito da Câmara Técnica de Monitoramento, das solicitações que eram passadas, das informações das instâncias todas no âmbito dos comitês PCJ, inclusive o GT Estiagem também. Recentemente, e esse recentemente já faz mais de 30 dias, se não me engano, nós chegamos numa situação bastante, vamos dizer assim, crítica, né? Porque o GETAG vinha realizando suas reuniões e na deliberação que criou o GETAG dizia lá que as reuniões tinham, as decisões do GETAG, desse grupo, que seriam depois encaminhadas para os órgãos gestores, elas tinham que ser por consenso. E aí chegou num ponto em que o consenso começou a não existir, né? E aí as coisas começaram a não fechar e não sair o parecer, e até hoje nós estamos sem um parecer do GETAG a respeito de descargas, principalmente com relação a duas questões: a saída da água, a vazão de retirada do túnel 5, uma redução que a gente tem como é que se diz? Cobrado, né? Mais ainda, um aperto ainda maior. E também com relação ao volume, a utilização a imprensa tem dito, né, o volume morto 2, ou a reserva estratégica 2, porque já foi utilizado, já foi reservado um volume, eram 182 milhões de metros cúbicos, hectômetros cúbicos, são 182 hectômetros cúbicos, ou milhões de metros cúbicos de água, que a Sabesp requereu, o GETAG analisou. Eu lá, enquanto representante, avaliei que na utilização desse primeiro volume, restavam ainda reservas importantes que poderiam garantir as nossas demandas aqui na bacia do PCJ. Então, enquanto estavam sendo garantidas as nossas demandas, a gente foi participando dos consensos que foram criados naquela região. Agora veio a Sabesp e solicitou o volume morto 2, que é uma utilização de mais 106 hectômetros cúbicos, ou 106 milhões de metros cúbicos, rebaixando mais ainda as cotas. Do primeiro volume, ainda há nos reservatórios, não me lembro exatamente o número, mas algo em torno de 60 ou 70 milhões de metros cúbicos lá armazenados. Dos 182, 110, vamos arredondar. Estou falando números redondos aqui, tá certo? Já foram utilizados e ainda sobram lá uns 70, número redondo também, 60, 70, agora não, me falhou a memória. Enfim, e aí veio essa proposta do volume morto. Quando eu analisei os documentos entregues,
Aí eu verifiquei, né, que as cotas que estavam sendo, com esse rebaixamento, começaram a chegar em níveis bastante... que nos deixavam com uma certa preocupação, e aí então nós passamos a fazer algumas exigências de complementações de estudos, de regras operativas, de planos de contingência, para nós podermos avaliar o nível, novamente, o nível de segurança da garantia das demandas aqui do PCJ. Além do que o problema das descargas para o São Paulo. E aí, então, nós não tivemos, não conseguimos fechar mais um consenso. E, recentemente, todos devem ter acompanhado, a Agência Nacional de Águas fez um comunicado e colocou no site dizendo que não participaria mais ou não estaria mais participando do GETAG. Pessoalmente, enquanto representante do comitê, estranhei bastante essa manifestação. Estranhei assim no sentido, foi ele que criou, como é que ele disse que não participa mais, né? Mas, enfim, tem aí uma situação, o que eu sei é que as instâncias envolvidas estão tentando resolver esse problema, resolver os impasses, para que possa-se ou se retomar o GETAG ou se simplesmente extinguir o GETAG, né? Então, ainda não tem uma decisão definitiva, pelo menos que eu saiba, não fui comunicado sobre essa questão se vai ser realmente extinto o GETAG ou se ele vai retomar os seus trabalhos. Eu não vejo sentido, por exemplo, da ANA não participar, né? Viu, Moretti? A pergunta que eu fiz, ela tem um sentido. O segmento industrial tem algumas características que tornam difícil a operação do site se você não tiver o mínimo de previsibilidade. A gente não tem como, em determinadas plantas, parar ou acionar, né, todo um complexo de produção se não tiver pelo menos uma certa previsibilidade, uma antecedência do que vai acontecer. Esse mérito, o Jorge, como coordenador dessa indústria, ele vai detalhar um pouco aqui na sequência. Mas o que a gente gostaria é de ter pelo menos alguma previsibilidade de como que isso vai funcionar. Porque fica muito difícil, né? E principalmente nas calhas aí do Atibaia e do Jaguari, nós temos sites grandes, importantes, que as decisões cheguem para que a empresa entre no site para ver o que ela vai fazer. Isso, para o nosso segmento, é extremamente inviável. Não tem como acontecer. Tá, não, perfeito, concordo, e eu acho que realmente essas questões têm que ser levadas em consideração. Eu tenho levado essa preocupação nas discussões do GETAG, tenho colocado, por isso que eu disse aqui e vou repetir, eu tenho sempre avaliado e pautado as minhas tomadas de decisão no grupo representando o comitê, levando em consideração essas questões de atendimento, da garantia do atendimento das demandas do PCJ, para que a gente saiba exatamente quais são, até onde a gente consegue, o quanto nós vamos ter de água e as garantias, pelo menos, das vazões mínimas que nós temos praticado em termos de descarga do sistema Cantareira, tá certo? Moretti, aproveitando aí o gancho, boa tarde a todos. Nós apresentamos aquele documento, né, contribuições e posicionamentos importantes a serem considerados uma provável restrição de vazões, né? Nós apresentamos esse documento na CTMH, na CTPL, no GT Estiagem, né? E lá a gente enfatiza a dificuldade que as indústrias de grande porte teriam para fazer uma parada assim de imediato. E também outra dificuldade que nós teríamos seria com o escalonamento horário. Até mesmo o setor público tem dificuldade. Para a bomba, parte bomba, em pouco tempo danifica. Normalmente a gente trabalha em regime contínuo, né? Então, no que diz respeito a escalonar por hora, é pior do que fazer restrição de vazão. 1000 vezes restringir continuamente um valor contínuo, do que você fazer parada e partida de bombas, né? Esse é um aspecto. E o outro também é esse, que realmente a gente tem dificuldade. Tem problema de água de incêndio, são várias demandas que a gente tem numa indústria de grande porte. São várias indústrias que nós temos no nosso polo aqui, dentro do PCJ. Tá? Ok. E nós também sugerimos você que você encaminhasse esse nosso trabalho lá para a ANA e para o DAIS. Já foi encaminhado? Sim, sim.
Foi encaminhado, e foi encaminhado direto para os dois que cuidam disso, dessa questão, né, que estão trabalhando. É exatamente essa reunião que vai ter dia 1º, é exatamente para discutir essa questão. Ok. Né? Foi encaminhado diretamente para o Patrick e para a Leila, que são os dois que estão trabalhando e elaborando essa questão, além das contribuições que nós tivemos a oportunidade de enviar em termos de sugestão, onde nós colocamos essas preocupações, as quais eu considero que são extremamente pertinentes, e com certeza terão o meu apoio na defesa dessa questão nas discussões do dia 1º lá. Eu já dei uma olhada, eu sei que eles puseram lá um período de suspensão, um período. Eu tinha solicitado que riscasse, mas veio com... Então, a gente vai ter que negociar isso daí, tá certo? Muito bem. Tudo bem? Então, retomando aqui as nossas deliberações, a próxima é o item 3.3, que é a aprovação do cronograma e dos critérios para a distribuição dos recursos financeiros do FEIDRO e das cobranças PCJ relativos ao exercício de 2015. Isso está na página, Vanessa? 26 a 40. Então, essas regras, a Câmara Técnica de Planejamento novamente reativou o GT Critérios, que todo ano a CTPL faz isso. E o GT Critérios, então, analisou todo o histórico dos processos de definição de regras e cronograma, e o entendimento que foi feito e que foi submetido, inclusive em mais de uma ocasião, à CTPL, para até nortear o desenvolvimento dos trabalhos, no sentido de que nós vamos repetir o processo que já nos últimos 2 anos nós já vimos praticado. Então, deliberou-se dessa forma, e aí, então, o GT Critérios propôs esse cronograma que está aí na página 27, começando em novembro, agora no dia 12 de novembro, com uma oficina a ser organizada e realizada pela agência de bacias, para exatamente orientar os candidatos a tomadores, em como será o processo de tomada de recursos da cobrança paulista e do FEIDRO. Das cobranças, perdão, paulista e mineira, né? E do FEIDRO. No anexo 1, tem lá os critérios gerais e específicos. No corpo da deliberação, é praticamente o corpo da deliberação equivalente dos recursos de 2014. Praticamente copia e cola com os ajustes das datas e do ano do exercício, tá certo? Não houve modificações nesse sentido. No anexo 1, que está na página 30, é que surgiram algumas discussões, e aí foram feitos alguns ajustes, principalmente nos valores dos contratos, que está no artigo 5º, na página 31, e que agora poderá ser, né, no item B, perdão, no item A, os planos e projetos, valor global mínimo de R$100.000 e máximo de R$1 milhão. E no item B, os serviços, equipamentos e obras, valor global mínimo de 300 mil para o PDC 3 e valor global mínimo de 100 mil para o PDC 5, que teria também um valor máximo de 6 milhões de reais, tá certo? 300 mil mínimo para o 3 e 100 mil mínimo para o 5. E máximo de 6 milhões para o 5.
E nós deixamos, houve o entendimento de propositadamente deixar em aberto o valor máximo para o PDC 3. O PDC 3, lembrando, é o de tratamento de esgoto, tá certo? É o de tratamento de esgoto. Bem, além disso, teve a questão, foi feita uma modificação em relação a dos anos anteriores também, com relação à Sabesp e à Copasa, que foi permitido que elas pudessem pegar empreendimentos para quaisquer dos municípios operados por elas, sendo que o montante de recursos que ela poderia ser tomadora não ultrapassasse 35% do montante dos recursos totais previstos para 2015, que nós tivemos em 2015, lembrando bem que tudo isso é para aquelas demandas chamadas demandas espontâneas, porque as demandas de caráter regional, ou aquelas chamadas de demanda induzida, todas elas foram consignadas com recursos da cobrança federal para aplicação por meio do plano plurianual da Agência de Bacias. Então, aqueles contratos todos que a Patrícia mostrou, que estão sendo contratados, que estão sendo feitos os TS, estão sendo preparada a licitação, todo aquele rol de empreendimentos que ela mostrou aqui na fala dela, tudo aquilo está sendo contratado com recursos da cobrança federal que foi colocado como demanda induzida para a agência fazer. São todas ações do plano de bacias colocados, então, para a agência por meio do PAP, que é o plano anual, plano de aplicação plurianual. É para destravar a língua esse negócio. Bom, fundamentalmente, é isso que muda em relação ao que já vem sendo praticado nos últimos anos, foram as alterações propostas que foram aprovadas na CTPL. Tem uma questão na página 30, que é no artigo 2º, o inciso 2º, que tem lá as alíneas A, B e C, que são onde que nós podemos aplicar os recursos da cobrança estadual, tá certo? E aí, se você fizer a leitura, tem o que é o PDC-1, e aí, no final dos 2 pontos, aí tem assim, no máximo 14,1% dos recursos disponíveis. No B, lá no fim, tem lá, no mínimo 67,6%, mais ou menos no meio, na 1, 2, 3, 4, quinta linha, lá no fim. E no C, na quarta linha, no meio, está lá, máximo de 18,3%. Esses percentuais são percentuais que estão no decreto do governador que aprovou a cobrança pelo uso da água dos comitês PCJ, lá em 2005. 2007, perdão. E aí, a gente tem que continuar seguindo esses percentuais. Na proposta que nós fizemos e submetemos ao CRH, esses percentuais são alterados. Esses percentuais passam, se eu não me engano, 15% no PDC-1, 45% no PDC-3 e 40% no PDC-5, correto? Isso ainda estou lembrando. Então, foi aprovado no CRH, nós precisamos aprovar aqui a nossa alteração, que é a deliberação seguinte, para que o CRH possa encaminhar, então, ao Palácio, para que o governador emita um decreto. Ele emitindo o decreto, esses percentuais serão alterados. Aí a gente provavelmente terá que vir aqui e fazer uma alteração desses percentuais. Patrícia? O microfone para a Patrícia. Só lembrando que nós temos 4 empreendimentos suplentes que não nos permite fazer qualquer indicação, mesmo que eles cumpram as regras, por conta da necessidade de alteração desse decreto. E aí nós teríamos o prazo até o dia 3 de outubro para poder encaminhá-los como referentes ao exercício de 2014. Ok.
Então, a situação é essa, tá certo? E a minuta de deliberação está aí colocada. Bom, feitos os esclarecimentos, abro para considerações. Geraldo. Moretti, considerando essa observação que a Patrícia fez e a questão do prazo que fica para assinatura do decreto pelo governador, eu queria ver se era possível fazer uma proposta de encaminhamento no sentido de que os empreendimentos que estão suplentes possa ter uma deliberação, tipo ad referendum, que eles possam ser automaticamente indicados, caso esse decreto seja assinado posteriormente ao dia 3. Né? E aí talvez pudesse antecipar o cronograma deles, que não teria que obedecer, já que eles estão tecnicamente aprovados, obedecer todo o cronograma de 2015, para daí só ao final de 2015 sejam indicados. Então, o meu questionamento é se é possível fazer alguma deliberação, mesmo que haja referêndum, para que esses empreendimentos que tiveram suas aprovações técnicas, caso não haja assinatura do decreto, até o dia 3. Então, essa é a minha proposta. Desculpe, Geraldo. Se foi claro. Eu não consegui entender exatamente. Então, é porque nós temos o seguinte, nós temos esse prazo limite até o dia 3 de outubro. Né? Nós temos os empreendimentos aprovados tecnicamente, suplentes, mas que dependem da emissão do decreto, da publicação do decreto, para que eles sejam indicados como empreendimentos aprovados em 2014. Né? Se não houver assinatura do decreto e a sua publicação até o dia 3, esses empreendimentos teriam que ser reapresentados no período de 2015, correto? Então, e obedecer todo o cronograma. A minha observação é, já que eles foram tecnicamente aprovados, teria como fazer uma deliberação ad referendum para que esses empreendimentos sejam considerados como apresentados logo agora no final de 2014, início de 2015, para que eles não necessitem passar pelo todo o cronograma de 2015? Esse que é o questionamento. Você queria falar alguma coisa, Patrícia? Era isso, o esclarecimento. Bom, a questão é a seguinte, o que precisa ser verificado, primeiro, é assim, alterando o decreto, né, que a gente espera que aconteça o mais breve possível, nós vamos ter que refazer as contas da questão dos percentuais, da disponibilidade de recursos e dos percentuais. Se a gente vai ter realmente o recurso para contemplar esses quatro empreendimentos dentro dos percentuais, tá certo? Se for antes do dia 3, indica-se. Não tem o que fazer. Não é que não tem o que fazer, não precisa se fazer mais nada, ele vai estar liberado, tem o percentual, a gente faz a indicação dentro do que está previsto na deliberação 189, né? Que é a da verba de 2014. Bom, se o decreto não for assinado antes de 3 de outubro, certo? O que eu acho que é o que vai acontecer, acho muito difícil que haja tempo hábil para que esse decreto seja assinado antes de 3 de outubro. 3 de outubro é uma semana, né? Temos uma semana. Bom, enfim, nada é impossível, né? Mas se caso ele não seja, aí eu diria o seguinte, não daria, mesmo que saia o decreto depois, não teria como fazer a indicação. Existe inclusive para o FEIDRO, inclusive para a cobrança. Aqueles prazos valem para a cobrança. Tá certo. Aí eu acho assim, Geraldo, a gente teria que discutir. Em anos anteriores, né, acabavam... Na verdade, nos anos anteriores, nós não tivemos esse problema de suplente, né? Os empreendimentos foram realmente eliminados. Essa é a primeira situação em que tem lá empreendimento. Exato. Existe o dinheiro, ele não pode ser aplicado porque ele está bloqueado, inclusive por conta desses percentuais
e por conta de cancelamentos de empreendimentos que fizeram com que esse percentual se desequilibrasse. Cancelou o empreendimento, desequilibrou o percentual, então agora não posso indicar novo. Então, por isso que é complicado quando tem cancelamento de empreendimento, porque dá um desbalanceamento geral nesse percentual que está aqui. E aí a gente acaba ficando nessa situação inusitada de ter o dinheiro e não poder fazer a indicação. O que o Geraldo está pedindo, e ele tem 2 empreendimentos, não é isso? Rio Claro? Tem 2 empreendimentos nessa fila, é que o comitê aqui, o plenário, delibere já que, nessa situação de não assinar antes, então que para 2015 esses empreendimentos já sejam considerados e indicados logo de cara, sem precisar passar pelo processo novamente. É isso, não é correto? Exatamente. É essa a proposta. Trocando em miúdos, é isso que ele está fazendo. Ele está pedindo assim, ó, que já fique priorizado para a verba de 2015 a indicação desses empreendimentos que estão aí na fila, que já passaram por análise, já têm as licenças, correto? Sim. Se tivesse dinheiro, eles estariam sendo indicados, correto? É isso. Isso. Então, a situação é, se tivesse o dinheiro e o percentual, eles seriam indicados, normalmente como foram os outros. Mas não tem, porque a gente está bloqueado por conta desse percentual do decreto. Então, o que ele está pedindo é assim, olha, como nós cumprimos as regras, fizemos, acertamos, que em 2015, com o decreto novo, porque precisa ser assinado o decreto antes de 2015 também, né? Tem isso também. Assinado o decreto, eles já possam ser imediatamente indicados no começo do ano de 2015. É isso. É essa a proposta. É aberto o novo prazo do FEIDRO, tá? Tem que ser aberto o novo prazo do FEIDRO, que é por volta de março, mais ou menos. Abril, março. Encaminharia em março. Assim que o CRH, assim que o FEIDRO liberar a indicação. Na verdade é isso. Tá certo? É essa a proposta dele. Então, gente, são 2 coisas aqui. Primeiro, a deliberação. Correto? Que isso que ele está falando, eu acho que não tem nada a ver com a deliberação de 2015. O que a gente poderia fazer preparar se o plenário entender dessa forma, a gente poderia fazer uma outra deliberação. Provavelmente a gente tenha uma reunião antes do fim do ano, mais uma reunião, nós vamos ter que fazer mais uma reunião antes do fim do ano, e aí nessa próxima reunião do fim do ano a gente traria aqui uma deliberação colocando isso, se vocês evidentemente aprovarem que possa ser feito dessa forma. Tá certo? Então, podemos encaminhar a coisa em 2 partes? Podemos, claro. Então, vamos lá. Primeiro, a deliberação que está aqui, a minuta apresentada. Tem mais alguma consideração com relação a ela? Não havendo, submeto à apreciação. Aqueles que aprovam a minuta de deliberação 210, permaneçam como estão. Contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. A segunda coisa é o seguinte, nós não vamos fazer uma deliberação agora, nós queríamos apenas saber do plenário se nós podemos, para uma próxima reunião, ainda esse ano, até o final, que nós temos que fazer uma ordinária até o fim do ano. Inclusive, temos coisas para aprovar em termos de orçamento, né, Sérgio? Então, nós teremos, de qualquer forma, que fazer essa próxima reunião. E aí, nessa próxima reunião, nós traríamos, então, uma minuta de deliberação para fazer esse encaminhamento proposto aí pelo DAI de Rio Claro, com relação a esses 4 empreendimentos aí que ficaram, vamos dizer assim, aprovados, porém sem poder ser indicados. Todos entenderam isso? Há alguma consideração com relação a isso? Então, aqueles que aprovam... Estourou o limite de recurso ou foi por causa dessa proporcionalidade? É por causa da proporcionalidade, o percentual. É o percentual. O recurso tem. Se o percentual tivesse ajustado, a gente estaria indicando esses empreendimentos.
Na verdade, nós sempre indicamos os empreendimentos dentro dos percentuais do decreto. O que acabou acontecendo foi assim, a gente indicou, aí 1, 2 anos depois, teve um empreendedor que chegou e falou assim, olha, não quero mais. E aí, quando você faz o cômputo do investido, o percentual desequilibra, assim, entendeu? Porque ele foi enquadrado num determinado, num dos PDCs, aí ele cancelou, esse dinheiro sobrou para ser indicado, só que desequilibrou o percentual, não era mais aqui. Então eu não tenho como, eu estou bloqueado. Hoje nós estamos bloqueados por conta de uma série de cancelamentos de empreendimentos que ocorreram, entendeu? Então esse é o problema quando alguém vem, participa do processo, pega o dinheiro e depois, 1, 2 anos para frente, seja lá por que motivo for, pede o cancelamento da indicação, dizendo, ó, não vou mais fazer. E aí a gente fica nessa saia justa que nós estamos hoje. Michele e Petros. Petros e Michele. Sim. Tem possibilidade para evitar esta situação no ano que vem, para não ter dinheiro sobrando no ano que vem pelos mesmos motivos? Olha, primeiro tem que alterar o decreto, né? Tem que sair o novo decreto. E aí nós vamos fazer as indicações dentro dos percentuais que a gente tem. O problema é se tiver cancelamento, e isso aí é imponderável, não tem como controlar. Nós cancelamos na última reunião, acho que foram 2 empreendimentos de 2 milhões, 3 milhões de reais, só daí dá 10 milhões de reais, 6 milhões de reais de desequilíbrio, que aí mata a gente, entendeu? Tem como controlar. Porque a hora que cancela no PDC, e o pior é que cancela no PDC 3, né? Que daí diminui o PDC 3, que era o maior, e aí o percentual do PDC 5 aumenta e estoura o limite, pronto, aí dançou. Agora, teve uma época que a gente podia fazer isso, eu não sei por que não pode mais. Não tem uma forma de a gente fazer um remanejamento desses recursos cancelados? Não, da cobrança não. Não? Não, por causa que está fixado no decreto. Né? Então, nada feito. Então, aqueles que aprovam a proposta aí colocada, e a gente trazer para a próxima reunião uma redação de uma deliberação, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, estão aprovados. Na próxima reunião a gente traz uma minuta de deliberação. O próximo item de pauta é, então, a alteração que foi solicitada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, na reunião do dia 9, da nossa deliberação 160, que foi a que fez a proposta de novos PUBs das cobranças. PUB para quem não sabe, é o preço unitário básico, que é utilizado no cálculo do valor da cobrança de cada um. Então, nós, com base na solicitação do CRH, nós... Cadê a... Página 41. CRH está na 42. Perdão, então vamos lá. A minuta de deliberação está na página 41. Tá certo? Então, a gente acrescentou, a proposta é acrescentar à deliberação 160 um artigo 5º no anexo 2. Por que no anexo 2? Porque a 160 trata do reajuste da cobrança federal, da cobrança estadual e da cobrança mineira. Essa solicitação do CRH, ela só incide sobre a cobrança paulista. E o anexo 2 é que trata da cobrança paulista. Então, que se acrescente, então, esse artigo 5º que está aí colocado, na deliberação 160, na página 42, 43, está a deliberação do CRH que aprovou. E aí o parágrafo único, que está lá na página 43, pedido para que, então, se coloque esse artigo, garantindo a não retroatividade dos valores revistos da cobrança. Ou seja, o que é isso? O CRH diz assim, olha, a gente aprova, só que os valores vão passar a valer vão ser cobrados a partir do momento que sair o decreto do governador.
né? Então, no momento que saiu o decreto, você pega lá o valor daquele período e começa a cobrar a partir de então. Tá certo? Porque na deliberação 160 diz assim, de 1º de janeiro a 31 de dezembro cobra-se tanto. Como nós estamos em outubro, praticamente em outubro, né, no fim do ano, o que passou, passou. Foi cobrado no valor atual. Tá certo? Só a partir do próximo do decreto é que se cobra os valores revistos. É isso. E aí, então, a redação que a gente propôs aí, para esse artigo 5º, está na página 41, é para ser inserido, então, se vocês pegarem da página 44 em diante, está a deliberação 160. E na página 48, o anexo 2. Então, nesse anexo 2, na página 49, ele vai até o artigo 4º. A proposta nossa é que se acrescente esse artigo 5º, garantindo isso que o CRH solicitou aos comitês PCJ. Todos entenderam? Está aberto para discussão. Não. Bom, tem não fazer e não ser encaminhado pelo CRH. Tem essa opção. Essa é a opção que existe. Ou pedir para o CRH retirar isso, voltar para o CRH. São opções. Não sei se são as mais adequadas. Eu acho que a melhor é a gente fazer e pronto. Mesmo porque esse é o entendimento que pelo menos nós já tínhamos e que na cobrança federal está sendo assim. Na cobrança federal foi adotado esse princípio e está sendo feito dessa forma. Na federal já foi aprovada. Quando que foi aprovada? Foi dia 30 de julho. Acho. Julho, foi julho, final de julho. Polga. Só lembrando, Moretti, que isso é lei. Deliberação 91 prevê que não pode existir cobrança retroativa. É cumprimento legal. Exato. Então não tem opção. Mas tudo bem. Então é isso, é um cumprimento. Eu acho que é mais... Em tese, nem precisaria ter isso. Mas o CRH achou melhor. Tudo bem, vamos cumprir. Né? Não há problema, a gente faz. Tá certo? Mais alguma consideração? Na verdade, uma pergunta que eu queria fazer em relação ao procedimento Pode se identificar, só porque está sendo gravado? Eu sou Esther Feste Guimarães, sou da Associação dos Engenheiros da Sabesp. A minha pergunta é em relação à necessidade de consulta pública previamente ao decreto. Se existe, eu não conheço nessa questão, se existe, mas eu estranhei em algumas situações do comitê, as decisões relativas à cobrança não entrarem em consulta pública antes do encaminhamento. Então, é uma pergunta que eu estou fazendo, porque realmente eu desconheço, eu não sei se a legislação prevê a consulta pública, como prevê, por exemplo, na cobrança dos serviços públicos de saneamento, né, que é necessário, anteriormente à definição da agência, né, da agência reguladora, colocar em consulta pública. Então, é uma pergunta que eu estou fazendo. Não há necessidade. Há necessidade no caso da implantação da cobrança, você fazer isso. Né? No caso da cobrança já implantada, que é o nosso caso, e aqui é uma atualização dos valores, não. Tá? Mais alguma consideração? Então, não havendo, submeto à apreciação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Há abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Bem, esgotamos a nossa pauta. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Polga. O nosso segmento, por uma questão de coerência, desde que nós começamos a discussão da atualização, nós gostaríamos de frisar o nosso posicionamento contrário à aprovação dessa deliberação, só para manter a coerência desde o princípio que nós tivemos. Eu gostaria que constasse isso na nossa ata. Tá? Eu estou falando em nome de Jundiaí e Indaiatuba. Do CIESP. CIESP, né? Os outros representantes podem falar por si também, do CIESP. Né? Tá certo.
Só que na hora da votação vocês ficaram quietos. Não, você está falando... aqui você aprova, você concorda. Ah, então tá certo. Desculpa, eu que não entendi. Eu só quis frisar. Eu entendi da sua fala que você era contrário. Não, isso aí eu estou entendendo. Eu até falei da deliberação. Não, tudo bem. Então, eu queria que constasse em ata isso. Vocês, ao longo de todo o processo, se manifestaram contrários ao reajuste da cobrança. Então, eu gostaria que constasse em ata, por favor. Está certo. Obrigado. Perfeito. Muito bem. Eu franqueio aí a palavra ao Sidney, que quer falar também. Nosso secretário executivo adjunto do PJ. Sidney, você quer falar? Microfone aqui para o Sidney, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de justificar nosso atraso aí. Tivemos alguns problemas no trânsito vindo para cá. Tivemos que abusar da boa vontade de vocês aí. Bom, alguns informes importantes que em relação à legislação mineira, na última reunião do nosso Fórum Mineiro de Comitês ali em Belo Horizonte, o secretário Alceu, ele se comprometeu ele informou, né, que já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa a alteração da Lei 13.199, que altera a lei do FIDRO. E na alteração dessa lei, algumas regulamentações implicarão em benefícios aqui à porção mineira dos comitês PCJ. Por exemplo, a aceitação da agência de bacias como entidade equiparada. Isso vai ser muito importante para a gestão dos recursos hídricos também lá na nossa bacia. Uma outra questão também é que está em prazo de finalização, né, Sérgio? A concessão da sala lá para ser implantada a nossa sede. Foram encaminhados os documentos, foram dados aí as documentação e já está em fase de concretização a concessão do espaço lá no prédio do IEF em Camanducaia para funcionar como a sede lá da porção mineira do Comitê PJ. E também, né, informar que no último dia 8 de agora passado, nós tivemos uma reunião com os candidatos a governador ali do estado de Minas Gerais, onde foi assinada uma carta, né, uma carta de proposta, de princípios, com compromissos deles atentarem para as questões voltadas aos recursos hídricos do estado de Minas Gerais. Também, um último informe, que está aberto o processo eleitoral do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do estado de Minas Gerais. Houve uma consulta ali na bacia para os municípios e para as entidades aptas a concorrerem a essa vaga e somente a Prefeitura de Itapeva se interessou e está ali, então, concorrendo a uma vaga no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Tá certo? Agradecer aí. Um abraço a todos. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Cid. As notícias realmente são muito importantes e nos trazem aí um alívio, né, no sentido dos encaminhamentos e uma alegria muito grande por conta dessas colocações do governo de Minas, no sentido de alterar a legislação, da cessão da sala lá do IEF, né, do IEF para a fundação, né, a cooperação. Enfim, são notícias muito boas que vêm de Minas e a nossa candidatura de Itapeva, né, ao Conselho. Vamos ver se a gente consegue emplacar essa daí e termos um representante no Conselho Estadual de Minas. Muito bom. Obrigado, Sidney. Bem, prefeito, quer fazer uma manifestação? Rogério? Alô, Moretti. Eu devia ter feito nos informes, como o prefeito fez o destaque do pagamento por serviços ambientais, só para informar que o prefeito Jonas Donizete, nessa semana próxima, vai enviar para a Câmara a lei que estabelece o pagamento por serviços ambientais em Campinas, né? Também a gente coloca à disposição a minuta da lei, que foi 6 meses de discussão, de debates e tudo mais, para se chegar nos parâmetros e na regulamentação. Nós estamos encaminhando para a Câmara. Campinas vai instituir o pagamento por serviços ambientais. Nós temos mapeadas recentemente 2.498 nascentes no município de Campinas.
das quais 2.075 com estágio parcial ou total de degradação. Então, sobraram aí 400 e poucas nascentes preservadas. E a gente acha que esse instrumento vai ser um instrumento importante nesse processo de recuperação de todo esse passivo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los a todos e agradecer o PCJ, na pessoa do presidente, o prefeito Gabriel, o Moretti, toda a equipe que faz parte, os funcionários, pela seriedade, o comprometimento com as causas do PCJ, que é tão relevante para toda a nossa região. Então, que continue assim e que nós levando avante essa caminhada, que ela é muito relevante para nós no momento que o Estado de São Paulo está passando. E São Pedro deu o primeiro sinal. Graças a Deus nos anima. E parabenizar o Gabriel, que está indo para a inauguração de mais uma obra, de mais um evento. Parabéns e parabéns a Piracicaba, Gabriel. Bom, como eu tenho uma inauguração agora, eu declaro encerrada essa sessão. Vocês me ajudem, tá? Vocês assistiram à 12ª reunião extraordinária dos comitês PCJ aqui em Piracicaba. Fique sempre com a gente, que assim que possível traremos mais informações online e ao vivo para você. Uma boa tarde e até a próxima.